Olá meus caros, bem-vindos mais uma vez. Rapaziada, é o seguinte, hoje a gente vai trazer aqui um relato de uma moça que a gente já trouxe aqui no canal anteriormente, tá? Vamos colocar assim, ela trabalha com entretenimento adulto, sabe? A profissão mais antiga como muitos conhecem, tá? Então rapaziada, cara, de antemão eu já peço, não desrespeitem a garota nos comentários, porque isso pode ser muito ruim. Isso é ruim pra convivência intergênero, mas também é ruim até pro nosso conteúdo, né, cara? Porque a gente tá trazendo um conteúdo aqui pra gente trocar uma conversa séria. Então, cara, não ficaria legal, né? A garota chegar aqui no nosso vídeo e encontrar um monte de gente esculachando ela. Seria muita sacanagem, tá? Ela vai contar a história de como é que ela começou aí nessa vida e tudo mais. A gente vai usar isso aí pra fazer uma dissertação aqui, uma argumentativa pra gente ver onde é que vai dar. Mas antes, deixa aquele seu like aí, rapaziada, porque isso ajuda demais no engajamento, tá? Vamos fazer esse vídeo aqui chegar pra muita gente, que é um assunto interessante. Bora! Sabe, amiga, é muito difícil ter que responder essa pergunta toda vez que alguém me faz. Porque assim, ninguém nasce e pensa um belo dia, nossa, eu vou me tornar garota de programa. Quem é que sonha, quem é que fantasia isso, né? Mas eu vou tentar te responder da melhor forma, porque sempre me perguntam isso, já falei em alguns vídeos, só que eu vou fazer esse mais resumido e vou colocar no destaque. Mas assim, foi uma série de fatores que me levou a ser uma garota de programa. O primeiro deles, né, e o mais fundamental, é que eu vim de uma família desestruturada, não tive apoio da minha família. Por exemplo, quando eu estava terminando o ensino médio, eu ouvia da minha avó que eu sonhava demais. E assim, eu estava terminando o ensino médio, estava estudando para Enem e eu pretendia estudar na UNEB da Bahia, que é em Teixeira, essa, né? Que tem em Salvador também. Mas enfim, em Teixeira de Freitas. E meu sonho da época era fazer letras, porque eu lia muito e minha paixão sempre foi escrever, né? Nossa. Só que assim, hoje eu sei que na verdade eu queria qualquer área da comunicação, tipo relações públicas, que é o que eu curso hoje. Peraí, meu celular de anúncio. E nessa época, eu precisava apenas de, eu acho que era R$300 para poder pagar o ônibus, né? Eu ia sair da minha cidade para ir pra cidade do lado para poder estudar. Só que eu ainda tava terminando o ensino médio, tava no último ano, estudando pro Enem, né? Nem sabia se eu ia conseguir entrar realmente pra UNEB. E eu ouvi da minha avó que eu sonhava demais. E eu tinha um namorado na época, né? Eu tava com 18 anos. Ele me falou que... pra que eu iria estudar em outra cidade, né? Que eu poderia me casar com ele. Bom, aqui já é uma questão interessante, né, rapaziada? A gente vê que, sim, a gente já sabia que, já conversa batida dizer que, nossa, garotas que acabam entrando nessa vida, elas vêm de um lar desestruturado. Só que o interessante é que o perfil dela subverte completamente até a compreensão que eu tinha de garotas desse ramo, tá? Ela não era uma garota que não tinha interesse em mais nada, ela não veio, sabe, de algum lar com alguma tragédia, ela só veio de um lado desestruturado, tá? A gente sempre fala, rapaziada, que, olha só, você é a média das 5 pessoas com quem você convive. Você tende a ser parecido e pensar igual às pessoas mais próximas do seu círculo social. As pessoas mais próximas de você, elas são, em algum grau, parecidas com você na linha de raciocínio e na questão comportamental. Ela lia, cara, ela queria passar pra faculdade, né? Ela queria ser alguém, ela tinha um namorado, ela tinha uma vida normal, tá? Vamos continuar aqui. E na minha cidade, na época, um tempo atrás, não tinha nem, por exemplo, a Unopar direito, sabe? Eu sou de uma cidade do interior. E eu queria muito estudar, eu queria muito fazer letras, eu queria muito... Porque letras também eu poderia ser professor um dia. E eu gosto, tá? Eu tenho uma dicção meio ruim assim, mas tenho certeza que ia melhorar com a prática. Enfim... Como eu não tive apoio da minha família, né? Meu pai sempre me rejeitou, desde que eu nasci. Inclusive, ele me batia muito, para não falar da palavra, por causa do algoritmo do TikTok. Ele batia muito na minha mãe também, então assim... Só que assim, foi isso antes dele e minha mãe separar. E, inclusive, quando meu pai e minha mãe separou, minha mãe acabou se tornando garota de programa também, por falta de apoio da minha família. Por exemplo, minha avó... ela sempre orientava a minha mãe a continuar casada, sabe? E eu já cheguei a dormir no quintal com a minha mãe por causa do meu pai, quando eu era criança. Enfim, depois acabei me casando, acabei descobrindo que meu ex-marido era homossexual, me usava pra esconder e eu dependia dele financeiramente. Então, como eu não conseguia serviço, a única saída foi me tornar garota de programa. E hoje eu tô aqui em responsabilidade minha ainda, mas era pra eu ter saído. Bom, a questão é a seguinte, vamos trocar aqui uma ideia que tem bastante coisa que a gente poderia aqui aproveitar desse corte dela. Muitas das vezes, rapaziada, quando a gente conversa sobre esses assuntos, a gente sempre traz em perspectiva a falta de responsabilidade que muitas mulheres têm, né? E até a dificuldade de assumir a responsa. Só que nesse caso a gente vê que
a falta de responsabilidade do homem também pode desestruturar totalmente uma família. Você vê que uma das grandes problemáticas da família tradicional do passado que a gente via bastante, você ainda vê muito em cidades interioranas muito afastadas das grandes metrópoles, essa questão de um lar, um esposo, uma esposa, filhos, onde geralmente a esposa é dona de casa e ele só tem basicamente uma fonte de renda e todo mundo depende do marido, né? Então, esse tipo de coisa aí, cara, já a depender da estrutura familiar, isso abre brecha para esse tipo de coisa acontecer. A gente sempre fala assim, mulheres têm que trabalhar e tudo mais. Tem caras que acham que a vida é perfeita com tradicionalismo e só um homem provendo dentro da casa. A questão é que, cara, novamente, cenários modernos pedem adaptações modernas, tá? Nesse tipo de perspectiva, eu acho interessante que os dois trabalhem em casa, até mesmo para poder diluir riscos de, por exemplo, de um marido sacana, de um marido assim, crápula, ter esse tipo de personalidade e acabar desestruturando a família. Um cara que ele era agressivo, um cara que ele, enfim, né, fazia o que fazia. Com esse cenário, né, com esse cenário aí estabelecido, aconteceu que, tipo, ninguém tinha apoio de ninguém ali, sabe? A mãe não tinha apoio, provavelmente, da família. A garota também não tinha apoio de mais ninguém. Ela acabou casando e desculpe, nossa, cara, parece que essa garota tinha tudo, mas tudo pra dar errado na vida, né? Claro, eu não vou aqui, de forma alguma, aliviar a responsabilidade dela, tá? Não tô dizendo pra vocês que seria uma irresponsabilidade. Ela é uma garota adulta, ela entra pra vida que ela quiser. Mas, por exemplo, eu tendo a sempre discordar quando falo assim, eu não tinha outra alternativa, acabei... Não, ela tinha outra alternativa. Por exemplo, aqui na minha cidade, cara, os coletivos aí, ônibus, metrô, trem, cara, você vê no dia a dia aí homens e mulheres, sabe, batalhando aí, irmão, vendendo seu produto lá nos coletivos. Você vê as pessoas aí, às vezes, com barraquinhas de camelô, vendendo salgado, vendendo um monte de coisa. Tudo bem, tudo isso aqui é um investimento inicial? Sim, só que esse mercado, ele sempre tem uma rotatividade muito grande de pessoas entrando, né, pessoas a depender saindo, porque é o óbvio, né, cara, uma garota jovem, vocês podem não achar ela bonita, mas para o mercado, né, do entretenimento adulto, né, o mercado do prazer adulto, vamos colocar assim, masculino, ela é até que uma garota bem ajeitada, ela consegue clientela muito fácil, sem contar que hoje em dia, né, cara, a modernidade, ela é o que é, não tem pra onde correr. Ela fazer esse tipo de conteúdo no TikTok da vida, isso aí abre, cara, uma cartela de clientes pra ela absurdo. Ela pode, sabe, ter gente procurando o próprio serviço dela, isso refletir no preço dela, porque é aquela velha questão da economia, né? Oferta e demanda. Grande demanda, sobe preço, né? Baixa demanda, cai o preço. Mas, cara, esse tipo de coisa só mostra muito escancaradamente como aquela frase que a gente sempre fala, né? Essa frase já virou clichê, né? Que tempos difíceis criam homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos e homens fracos criam tempos novamente difíceis, e assim o ciclo continua, né? Eu sempre falo que a gente está atualmente, né, na geração de homens fracos, mas se bem que o pai dessa garota também já era um homem fraco, né? De repente, fruto de uma geração já vindo nessa narrativa aí de os homens cada vez com menos força masculina e tudo mais, né? Então, cara, você vê como é que tudo, quando tem que dar errado, a coisa simplesmente dá errado, né, cara? Mas, enfim, cara, resta a gente esperar, né, cara, que esse tipo de coisa não aconteça tanto com tanta gente. Enfim, assim, é um tipo de coisa que vai acontecer, cara, com muita gente, tá? Mas hoje em dia, a internet ela só vai potencializar ainda mais e seduzir muitas delas a entrarem nesse meio, seja fisicamente ou na internet, né? A gente já tem essa perspectiva de OnlyFans, vocês têm atualmente vários sites aí na internet, nesse submundo da internet, que as outras podem, né, comercializar esse tipo de serviço. Então, cara, eu não vejo uma perspectiva de melhora não, ainda mais atualmente, onde se tem essa ideia, né, de que um homem másculo forte não é o modelo de homem ideal. Então a gente está vivendo uma época em que a tendência é sim ver cada vez homens mais fracos, e isso vai sim refletir na sociedade, tá? Então não se espante se daqui a 10, 15 anos os senhores experienciarem aí uma alta vertiginosa, sabe, de garotas aí, entrando nesse tipo de vida, seja virtualmente ou fisicamente, e de camaradas, né, sujeitos cada vez mais, lá embaixo, né, cara, na sua masculinidade, tá? Mas comentem, rapaziada, qual é a perspectiva de vocês. Vocês conhecem alguma moça aí que tenha entrado nessa vida aí, alguma história pra compartilhar? Peço novamente, só pra frisar, respeito com a moça nos comentários, tá? Vamos debater aqui com uma argumentativa decente. Nós somos homens crescidos, podemos superar a reatividade e comentar com a razão, nunca com a emoção, tá? Então vou ficando por aqui, meus caros. Fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo na mais santa paz. Já dizia um toquinho nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. Fui.